A coisa tá feia pro seu Pepe. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, deixar seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos preferidos de WhatsApp e o mais importante, passear por aí pelo YouTube, mas voltar sempre por aqui. Falemos de Manchester City, UEFA, punição e fair play financeiro. Obviamente faremos algumas comparações com o futebol brasileiro e com a nossa realidade. Porque a UEFA anunciou uma punição de 2 temporadas ao Manchester City fora de todas as competições que ele organiza. Isto quer dizer que neste momento o Manchester City está fora das 2 próximas edições de Liga dos Campeões. Não muda nada para esta edição 2019-2020. Portanto, o City segue nas oitavas de final, pode passar para as quartas, pode, por que não, ser campeão, o que geraria uma situação um pouco bizonha, né? O campeão da Champions punido e não podendo jogar a próxima. E aqui vale um parênteses, porque o City vai recorrer, ou seja, ele vai para uma esfera superior, uma instância superior, e até lá a punição ela não vai ser aplicada. Então, pelos trâmites, é muito provável que o City jogue a próxima Champions, mas não as 2 seguintes. Então, mais cedo ou mais tarde, a punição deve vir. Muito difícil que o CAS reveja e absolva completamente o Manchester City, que inclusive reclamou, dizendo que o processo ele foi meio poluído porque ele foi iniciado pela UEFA, depois ele foi instalado pela UEFA e julgado pela UEFA. Então é como se tudo tivesse ficado ali num ambiente meio que viciado e que a punição já era prevista pela diretoria do Manchester City, pelo grupo que comanda o Manchester City. E por falar em Manchester City, Premier League, Liga dos Campeões, fica a dica do aplicativo OneFootball, onde você pode seguir estes campeonatos e acompanhar classificação, tempo real dos jogos, e aí você pode marcar inclusive os seus times preferidos. Se o seu time preferido for o Manchester City, você vai receber alertas do Manchester City. Se você gosta, por exemplo, do Agüero, você vai receber alertas e acompanhar o desempenho do Agüero. E toda vez que tiver jogo do City, vai pingar o alerta para você entrar no tempo real e acompanhar o jogo, seja por qual competição for. Lembrando, o OneFootball é o aplicativo mais espalhado pelo planeta em 180 países. Portanto, entra no link na descrição deste vídeo, vai na lojinha virtual, baixa o OneFootball e seja feliz. O que aconteceu? Entre 2012 e 2016, o Manchester City, segundo a UEFA, ele violou gravemente os acordos de licenciamento e de fair play financeiro. Como? Mascarando as suas receitas e inflando os seus patrocínios. Ou seja, ele colocava que o dinheiro do patrocínio era X, mas na verdade ele inchava os patrocínios e aí, segundo o vazamento dos e-mails, o vazamento das receitas e a apuração da UEFA, o dinheiro vinha direto do Abu Dhabi Group, que é o dono do City. Ou seja, era o City injetando dinheiro nele próprio. E aí não é uma arrecadação de dinheiro, né? Na verdade, você está tendo um doping financeiro aí, e aí você tem uma vantagem competitiva para contratar jogadores, para pagar maiores salários, enfim. Você acaba criando uma discrepância no mercado. Então, o período de recorte é de 2012 a 2016. E o City foi julgado como culpado por infringir todas essas regras, por não colaborar com as investigações. Muito pelo contrário, né? O City dificultou as investigações da UEFA. O City em momento nenhum ele ajudou e também não negou o que estava acontecendo, né? Cada vazamento, e esses vazamentos vinham da principal revista na Alemanha, eles não eram negados, né? O City ficava ali meio que dando uma de João sem braço e tudo. O fato é que a coisa foi caminhando e o anúncio da punição aconteceu. Seja na próxima temporada ou nas 2 seguintes, não importa. O que importa aqui é a semente de uma punição desse tamanho, e quando a UEFA bane uma equipe das suas competições, é o grau máximo de punição. Lembrando que além das 2 temporadas fora de qualquer competição europeia, tem também uma multa de 30 milhões de euros, que ok, para um clube trilhardário como é o City, é pouco. Mas o somatório dessas punições mostra que a UEFA não está com tolerância para os espertinhos em relação ao fair play financeiro. Tem outras equipes no alvo, né? Muita gente fala do Paris Saint-Germain, outros citam, sem saber, Barcelona e Real Madrid, mas esses têm de fato uma receita e um faturamento
compatíveis com os seus gastos. Então, neste momento, Barcelona e Real Madrid e outros gigantes europeus, Bayern de Munique, Manchester United e por aí vai, eles não têm tido problema com o fair play financeiro, e desde que o fair play financeiro foi instalado e oficialmente usado de 2011 para cá, as dívidas dos times elas têm diminuído. E essa era a meta da UEFA, era estancar uma sangria que poderia implodir o futebol europeu e automaticamente o futebol mundial, porque os negócios giram muito em torno da Europa, que movimenta outros mercados. Então, quando a gente fala dessas regulações, são regulações em prol do mercado, do produto futebol e, obviamente, dos campeonatos, para não criar discrepância, não criar essas dívidas malucas que lá na frente podem tornar clubes inviáveis. E aí a gente cai no Brasil, onde já tivemos tentativas de regular a dívida dos clubes, de tentar regular o fôlego financeiro dessas equipes. Existe hoje um projeto de fair play financeiro no futebol brasileiro, outras leis que já previam organização e que se os clubes tivessem dívida trabalhista e outros tipos de dívidas, eles não poderiam participar de competições importantes como Série A, Copa do Brasil e tal. Isso acabou nunca sendo posto em prática porque a força política das equipes, o apelo popular dos clubes, os bastidores, sempre acabavam pesando muito. Então você imagina uma punição desse tamanho a um novo rico, mas que já é muito popular tanto na Inglaterra quanto mundialmente falando, e aqui eu não estou falando de uma grandeza de tradição, uma grandeza de histórico de títulos, mas hoje o City é uma equipe relevante porque tem muito dinheiro, tem jogadores de nível A e um técnico de nível AAA. Então, obviamente, que a gente está falando de uma equipe importante. E uma equipe importante punida aqui neste nível é muito raro de se ver. Recentemente, a punição mais radical que nós tivemos, e foi para um caso grave com punição grave, foi a exclusão do Grêmio na Copa do Brasil, por conta dos episódios de racismo lá na Arena do Grêmio, contra o Aranha. De lá para cá, a gente não tem visto punições tão severas assim, porque de fato não temos esta cultura de punir as equipes poderosas e populares por conta de dívida, que já virou algo quase que cultural, né? É aceito no Brasil. Mas é fato que a UEFA dá uma grande lição, não só para o City, mas para todo o mercado do futebol mundial. E fica um alerta claro para as equipes grandes: se cuidem, porque nós estamos de olho e não importa o seu escudo. Se você passar da linha, vai ser punido. Então é um golpe duríssimo no projeto do City, que tem a Champions como uma prioridade. E lembremos, o Guardiola já tem um contrato acabando com o Manchester City. Se a situação não for resolvida, é difícil crer que o Guardiola seguirá no Manchester City sem poder disputar por 2 anos seguidos a Liga dos Campeões da Europa. Então é uma agitação que pode criar um efeito dominó no mercado, mas para além desse efeito, para além das pessoas ficarem boquiabertas em perder uma equipe legal de ver na Liga dos Campeões, a lição é o mais importante, de que não importa se as suas costas são quentes ou não, em algum momento o que você fez de errado vai vir à tona e você vai ser punido. Lembrando, o City vai recorrer, até lá a punição não vai ser aplicada, mas é muito difícil que o City escape dessa. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, volte, compartilhe o conteúdo nos seus grupos do WhatsApp e comente sugerindo temas. Beleza? Nós estamos juntos. Um abraço.